Então, nós estamos no sábado, dia 19/9, nossa reunião de estudo único, certo? Eu vou ler a fonte bíblica. Busquemos o equilíbrio. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. João, capítulo 2, versículo 6. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência, a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação no reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático. Todavia, rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro. Contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo, em definitivo, a morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Tendamos ao modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa, com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. O coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos, naturalmente, ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Alguém quer fazer algum comentário? É muito interessante, né, que a gente, claro, né, sempre tem que estar muito atento às leis divinas que Jesus trouxe para a gente, e a gente deve seguir, sim, os mandamentos que nos foram confiados, mas que a gente, como ele fala, né, na mensagem, que a gente sempre busque o equilíbrio na nossa vida. Se a gente sabe que a gente tem razão naquilo, mas é uma discussão que não vai ser proveitosa para ninguém, que a gente então se abstenha, que a gente mantenha a nossa distância, que a gente também saiba falar quando é o momento de falar, que a gente saiba calar quando a nossa fala não for necessária, não for produtiva. Como ele mesmo falou, né, em algumas passagens que convidam justamente, né, e na verdade mostram essa necessidade de equilíbrio, né, discernimento, como quando ele falou para a gente oferecer a outra face, né, ou seja, que ele estava dizendo para não tratar o mal com o mal, né, só gerando ainda mais maldade. E quando ele falando isso sobre a necessidade de oferecer outra face, mas há ocasiões em que ele também convida ao bom combate, né? Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno, né? E vezes em que ele sentiu que era proveitoso, né? Tratar de maneira enérgica os fariseus, por exemplo, né? Em poucas ocasiões, mas fez também. Então é preciso que a gente sempre saiba discernir muito bem, né, os ensinamentos de Jesus, para não focalizar em um ponto e assim deturpar a mensagem inteira da Boa Nova, né? Acho que a gente precisa sempre visualizar o Evangelho como um todo e mesmo os ensinamentos espíritas sob a ótica de que o amor permeia tudo, né? Que o amor vem em primeiro lugar e é a condição para a nossa salvação e a condição para todo o trabalho no bem, né? A partir disso, dessa visão do amor, a gente
vai se desviar, né, de muitos erros, de muitos equívocos na nossa vida e na interpretação, nos estudos, né? Eliane, quer falar alguma coisa? Não? Ó, eu particularmente vi na mensagem, né, pelo menos para mim, o que me chamou mais atenção, foi que a gente não pode usar o pretexto de que, pelo menos eu fiz alguma coisa para fazer coisa errada, né? Isso eu acho que ficou bem claro aí nessa lição, assim. Pelo menos eu fiz. Não, não é bem assim, né? Nós temos o esclarecimento aí, ainda mais com os estudos, e a gente que se propõe a estar numa casa espírita e está o tempo todo seguindo os ensinamentos de Jesus, a gente não pode se esconder atrás de subterfúgios. Vocês concordam comigo? Assim, claro que a gente erra, muitas vezes a gente erra, mas a gente não pode usar de falar assim, ó, se esconder, né? Se esconder atrás dos seus atos, né? Falar assim, eu fiz porque precisava ser feito alguma coisa, então eu fiz a coisa errada. Não, não é bem assim, né? Então ele nos convoca a fazermos algo em prol de coisas boas, né? Do nosso próximo, para nós mesmos. Por isso ele fala para a gente ter uma, uma prudência na hora dos nossos atos, né? Um questionamento na hora dos nossos atos, para a gente poder fazer o melhor, né? E às vezes, olha, presta atenção, e muitas vezes o nosso melhor ainda não é o ideal, nem está longe de ser o ideal, né? É só um começo, é um esboço do que poderia ser feito. Mas é aquilo que eu acho que às vezes o Lucas falou a questão aí, você permear tudo pelo amor, né? E você tem que tomar cuidado, porque eu que sou mais velha, o que eu já vi de gente falar assim, eu fiz por amor, mas verdade, né? A pessoa fala, ela acha que está agindo por amor, mas a verdade é um amor egoísta, é aquele amor carnal, né? É um amor que a gente sabe que, como tem várias acepções para a palavra amor, ele é aquele amor primeiro, número um do dicionário, aquele primeiro, bem básicozinho, né? Então, que a gente tem que tomar cuidado, né, com essas atitudes e prestar atenção. Os espíritos vêm nos orientando para isso o tempo todo. Ó, preste atenção no que você está fazendo, né? No que você está, se a sua atitude não vai prejudicar os outros, né? Tem isso. Você fala assim, eu vou fazer isso, mas vou prejudicar um monte de gente. Mas justifica. Não, calma, né? Ainda bem que as coisas, a gente tem que passar por um crivo ali, o racional, né? Pensar assim, isso é necessário, né? Isso precisa ser feito, né? São coisas que a gente precisa ter na nossa cabeça aí, né? Antes da gente fazer qualquer coisa. Então tá, vamos à nossa prece inicial para o estudo. Liane, então, você gosta de fazer a prece inicial? Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai amado, pedindo força e energia neste momento de estudo, de aprendizado, e que possamos levar nas nossas ações diárias, nas nossas atitudes, e que possa, Senhor, levar o auxílio a todos aqueles que necessitam, nos hospitais, nos presídios, nas ruas, todos que estão necessitando de um auxílio e têm um merecimento, possa receber neste momento essa energia do bem, esse auxílio, e que o Senhor nos dê força sempre para estar auxiliando quando pudermos, e nosso coração, nossa mente, possa estar aberta ao aprendizado em todo momento. Pedimos permissão para abrir os nossos trabalhos, dizendo graças a Deus, graças ao Pai amado, que assim seja. Obrigado, Senhor. Então, vamos à nossa primeira leitura. Ficou no número 9 ou 10? Alguém lembra? Era o 10. A gente leu o 8 e o 9 na semana passada. Vamos lá, então, 10, né?
A prática da mediunidade oferece algum risco de a pessoa tornar-se fanática, mística ou religiosa? Se houver, como evitá-lo? Raul responde: a prática da mediunidade não oferece nenhum risco na esfera do fanatismo, de nenhuma ordem, se tiver embasada do discernimento teórico, na devida compreensão, sob uma reflexão amadurecida do que ela representa na vida de uma pessoa que chegou no mundo portando tal atributo. A prática mediúnica não predisporá ninguém ao fanatismo, se for conscientemente realizada, pautada no bom senso, que leva o médium a exercitá-la na humildade e na prática do bem, na autoeducação que possibilita a educação em qualquer outra área. Se a pessoa portadora da faculdade mediúnica atuar na mediunidade de acordo com o que orientam os números tutelares da humanidade em O Livro dos Médiuns, caminhará, isto sim, pelos roteiros do equilíbrio e da conquista da anelada harmonia interior. Alguém quer falar? Ou eu falo? Achei legal que está bem relacionado, né, com a leitura inicial, porque ele toca justamente nesse ponto da reflexão, né? A gente precisa do bom senso, do discernimento, como a mensagem inicial estava falando, do equilíbrio, né, em todas as coisas. E aí ele fala sobre essa necessidade, logicamente, também na área da mediunidade, né? Eu acho interessante também que a gente possa tratar com maior naturalidade possível, né? Todos nós somos médiums, alguns em nível maior, menor, então que a gente consiga tratar isso como verdadeiramente é, uma coisa comum da nossa vida, né? Que a gente possa, então, estudar cada vez mais sobre isso e aperfeiçoar os trabalhos mediúnicos para quem for portador dessas faculdades, né, mais ostensivas, obrigada, mas que é muito isso, né, realmente, de levar com naturalidade. Quando eu li essa resposta, a primeira coisa que me veio à cabeça assim, é porque ele começa com uma afirmação, que não há a menor possibilidade, né? Aí eu falei, nossa, foi forte isso. Mas ele coloca umas condicionais aí, vocês perceberam? Todos eles têm um se. Se for bem estudada, se for bem educada, né? Se a pessoa andar nos caminhos de Jesus, né? Então, observe que, obviamente, eles escreveram um livro para pessoas que estão começando na questão da mediunidade. E é óbvio que essa é uma questão que dá muito medo. Medo das pessoas que não conhecem, não é mesmo? Pessoas que estão, por exemplo, que escutam superficialmente a respeito da mediunidade, principalmente de outras religiões. Existe um preconceito muito grande, né? Muito forte aí no que diz respeito a isso. Então, observe que os dois escritores, tanto o Divaldo quanto o Raul, eles vão dando uma segurança para a gente, né? Eles vão mostrando um caminho para a gente, mas não há uma fórmula mágica, principalmente na questão aí da mediunidade. Nós todos estamos em graus diferentes de evolução, de aperfeiçoamento dessa mediunidade, né? De uso dessa mediunidade, e eles dois acabam colocando isso aí nessa questão, né? Que é preciso... não, calma, olha só, se você estiver ali fazendo os estudos direitinho, se você estiver trabalhando, se você estiver fazendo bem, e isso não é necessariamente só dentro de um centro espírita, isso a gente já falou, não é? Não necessariamente isso precisa estar dentro do centro espírita, mas dentro do centro espírita você vai estar auxiliar, você entende isso? Você vai ter outros médios ali, pessoas que passaram pela mesma situação que você, que às vezes já conseguiram ou já sofreram muito também por causa da mediunidade. Por quê? Porque não sabiam lidar com ela, né? Então, é aquilo de conviver, a questão aí de ter um lugar para você trocar experiências com os seus irmãos, né? E um ajudar o outro. Então, por exemplo, numa escola, você tem uma finalidade em comum, você está ali para passar os conceitos de uma
de estudos que vieram de milênios aí, da humanidade, são estudos acadêmicos, né? Você está dentro da escola com aquele objetivo. Então, você tem aquilo. Agora, dentro do centro espírita, você tem outro objetivo. E todas as forças vão trabalhar juntas para que aquilo se dê certo, né? Para que aquilo aconteça. Então, o médium tem que estar no centro espírita, é aconselhável, tá certo? É aconselhável. É imprescindível? Não, mas é aconselhável. Por quê? Porque ele vai estar mais bem assistido, não é? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar outra coisa? Eu só chamo a atenção de vocês para o CIS, tá certo? Chama a atenção para vocês do CIS. Ele bota 3 condicionais aqui, ó. A primeira, se tiver embasada no discernimento teórico. Primeiro, olha aí, a base teórica, né? Depois, no segundo parágrafo, ele coloca assim, ó, se for conscientemente realizado, olha só, conscientemente realizado. Ou seja, você tem consciência disso, você está ciente da sua mediunidade, você tá usando para as coisas que realmente é o bom senso, a questão do bom senso, de usar de forma boa, de forma tranquila, né? Vocês já pensaram se um médium vidente, um médium audiente, saísse falando para todo mundo aquilo que ele escuta? Isso é uma imprudência. A gente precisa filtrar, né? A gente precisa passar ali pelo filtro e organizar aquilo que deve ser falado ou não, né? E, por último, ó, se a pessoa portadora da faculdade mediúnica atuar na mediunidade de acordo com o que orientam os números tutelares da humanidade em O Livro dos Espíritos. Olha só. Como assim? O Livro dos Espíritos é uma Bíblia que tem que ser seguida ali? Não, é porque esse livro conseguiu pegar tudo que era mais importante com relação a isso, não é? Então, se você segue aquilo ali, o Livro dos Espíritos foi uma consequência da observação da mediunidade, e não ele é o princípio, ele é a consequência de uma observação, vocês entendem isso? Então, é por isso que é importante. Então, ele botar esses condicionais, né? Cada parágrafo aí tem uma condição para que isso aconteça. Sim, e justamente estava pensando numa desses CIS, né, que você falou, numa parte aqui do segundo parágrafo que ele fala sobre a autoeducação, né? Acho que seria o principal até para o exercício da mediunidade para a nossa vida como um todo, né? A necessidade da nossa autoeducação, da gente conseguir o autocontrole, né? Isso vem primeiro do autoconhecimento, né? Necessidade de conhecermos a nós mesmos. Né? Como está lá também no Livro dos Espíritos que eu estava falando, que eles dão essa resposta de como que a gente conseguiria evoluir, né, e progredir, domar nossas más inclinações, e eles respondem com esse ensinamento desde Sócrates, lá no mundo antigo, né, conhece-te a ti mesmo. Então, essa necessidade da autoeducação, da gente se observar, reconhecer os nossos erros, né, reconhecer o que a gente faz que não tem uma consequência boa, né, ou seja, assumir a responsabilidade da própria vida, né, no que concerne ao sofrimento que a gente possa impor aos outros e a nós mesmos, né? Aquela ação que eu faço, né? Por exemplo, a própria maledicência, como você estava falando, né? Um médium audiente, ele deve falar tudo o que os espíritos falam para ele? Logicamente que não, né? Mas a gente muitas vezes faz isso quando a gente fofoca, né? Que é a maledicência. Muitas vezes a gente pode estar até recebendo uma comunicação dos espíritos, né? Para a gente falar mal de alguma coisa, de alguma pessoa, né? E a gente não percebe, porque a gente não se educou, a gente não buscou se observar e buscar um fim útil para aquilo que a gente está fazendo. Então, acho que essa necessidade ela é essencial e imperiosa, né? Da gente se educar, se observar e buscar sempre uma utilidade para o bem. Sem falar que a autoeducação, né? Quer dizer, é uma autocrítica. E no momento que você se coloca assim, isso já é um exercício de humildade, porque você já se coloca ali, eu preciso aprender algo, não é? Isso é bom, é muito bom você se colocar ali, eu preciso aprender isso, eu não sei tudo, né? E se coloca como uma pessoa
que está disposta a ouvir e a aprender, né, diante das situações da vida ali. Eu não sei tudo, eu estou aqui aprendendo. Então, eu estou disposto a, primeiro, conhecer o que eu já sei, valorizar o que eu já sei e aprender aquilo que eu não sei, né? Se colocar à disposição para aprender aquilo que você não sabe. Isso é muito difícil, gente. Isso é muito difícil. Fala sério, porque mexe com o nosso orgulho, não é? Mexe com o nosso orgulho, porque a gente se acha. A verdade é essa, a gente se acha. E aí, a gente precisa o quê? Abaixa o seu facho, você não sabe nada, você está aprendendo, né? Então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos para a próxima leitura, né? Dá tempo da gente fazer mais uma. Agora vamos para 11. Essa a gente vai ficar um tempinho aqui, tá certo? Talvez a gente não termine essa semana, porque é justamente essa que eu queria mostrar para vocês lá os slides da comunhão espírita, que eu acho que tem muita coisa ali que a gente pode explorar ainda, né? Então vamos lá. Os diversos fenômenos paranormais, como telepatia, precognição, clarividência e experiências fora do corpo, já foram definitivamente provados cientificamente por Joseph Banks Hine. Eu não sei se eu estou falando certo o nome dele, desculpa, gente, se eu errei, tá certo? E outros. Nesse contexto, ficou evidente que todos eles precisam de determinadas áreas cerebrais para se processar. Quando Kardec se refere a animismo em O Livro dos Médiuns, pode-se supor que se trata exatamente desses fenômenos? Então, olha só, por que eu falei isso para vocês? A gente precisa saber o que é animismo e o que é mediunidade. E há uma diferença aí entre eles dois, tá certo? Então, para responder, vamos ler o primeiro parágrafo aí, tá? Raul fala o seguinte: muito importante é que consigamos entender que fenômenos paranormais são todos aqueles que fogem da regularidade dos processos mentais comuns à criatura humana. Então, o que é paranormal? Aquilo que não é comum na mente humana, tá certo? Foi isso que primeiro ele falou. Depois, Allan Kardec chamou de anímicos os fenômenos paranormais produzidos pela mente do indivíduo encarnado. A esses mesmos fenômenos, os cientistas que os estudaram chamaram de parapsicológicos. O que ocorre é que os mesmos fenômenos que o indivíduo encarnado pode produzir com seus poderes mentais podem também ser provocados por indivíduos desencarnados, que se valerão dos recursos biopsíquicos dos encarnados. Aí, então, estaremos diante de outros fenômenos paranormais, agora, porém, de ordem mediúnica. Kardec distingue-os didaticamente muito bem, quando chamou os primeiros de fenômenos anímicos e outros de fenômenos mediúnicos. Uma coisa não invalida a outra. O grande problema envolvido na questão é a dificuldade comum de se entender que os mesmos tipos de fenômenos podem ser produzidos tanto por seres ainda encarnados, quanto por outros já desencarnados. Então, bora ver aqui se eu consigo apresentar para vocês isso que eu estou falando. Vamos ver se eu consigo aqui. Primeiro eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Estão ouvindo? Sim. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Não estão vendo? Então, peraí. Deixa eu voltar para cá, então. Compartilhar. Estão vendo? Agora sim. Tá. Então, agora eu vou tentar ir lá para o outro que... Agora, vocês viram? Sim. Então, nós estamos aqui no slide share, tá certo? E nós temos aqui
um slide da Federação da Comunhão Espírita de Brasília, tá certo? Aí, ó, a aula 4 tá, mediunidade versus animismo. Animismo como parte do processo mediúnico, conceito, causas, abrangências e importância, tá certo? Vamos lá, então. Qual é o objetivo da aula aqui deles? Conceituar e classificar o fenômeno anímico, mostrando a abrangência desses fenômenos. Diferenciar animismo de fraude, enfatizar que o animismo faz parte do processo mediúnico e comentar as causas da manifestação anímica, certo? Então, vamos lá. Primeiro, animismo. Animismo, sistema fisiológico que considera a alma como causa primária de todos os fatos intelectuais e vitais. Vem aí do latim anima, alma, ismo, doutrina. Aí veio de um dicionário, né, a respeito desse. Então, as comunicações escritas ou verbais podem também provir do próprio espírito encarnado no médium. A alma do médium pode se comunicar como a de qualquer outro, se ele goza de um certo grau de liberdade e descobre suas qualidades de espírito. Por que ficar sabendo entre os espíritos que vocais, há os que estão encarnados na Terra. Então, eles vos falam como espíritos e não como homens. Porque pretenderíeis que não ocorresse o mesmo com o médium? Então, peraí, vamos sair daqui, vamos voltar para cá. Vou parar de compartilhar. A gente vai fazer isso em algumas aulas ainda, porque são muitos slides, tá certo? Mas a gente tem pouco tempo. Vamos parar a apresentação e vamos voltar aos comentários aqui. Muito bem, o que vocês entenderam disso? Muito bom você trazer esses slides. Animismo sempre foi um conceito um pouco confuso para mim. Eu vou falar o que eu entendo que seja, por favor, me corrijam e me expliquem. Pelo que eu entendi, o animismo é quando o médium, durante o processo, por exemplo, de incorporação, enfim, quando ele está exercendo, né, ele então vai interferir naquela comunicação, ele vai falar as suas próprias impressões e não o espírito. É isso? Olha, sempre há interferência do médium, tá certo? Sempre há, isso aí, o Livro dos Espíritos, todo mundo nos fala que sempre há interferência do médium. Então, você vê aí relatos de muita gente, então, também pessoas que já há muito tempo têm falado para gente, que na hora de uma comunicação, eles filtram, né? Eles falam de outra maneira, principalmente o Chico. Havia um espírito e estava xingando, estava revoltado, ele passava aquilo de outra forma, né, com outras palavras, tentando amenizar o negócio, não botar mais lenha na fogueira, ainda mais quando era um espírito obsessor, assim, né? Então, há uma interferência dele. Olha, o que eu entendo de animismo é o seguinte, quando é o próprio espírito, o seu espírito que está produzindo, sem interferência de outro espírito, você entende isso? Pode ser encarnado ou desencarnado. Se você está se comunicando com outro espírito, isso é a questão da mediunidade, principalmente a questão dele estar desencarnado, certo? Mas quando a produção é do teu espírito, aí é o animismo. Lucas, quer falar alguma coisa? Comentar sobre isso também, mas também chama a atenção porque existem os casos de mediunidade mecânica até que eles falam, né? Que o médium, ele até fica semi-consciente, né? Que eles falam, e o espírito que utiliza só o braço ali dele para realmente escrever, por exemplo, né? Aí acho que não teria influência, assim, do médium ali para alterar a mensagem de alguma forma, né? Mas que realmente, na maioria dos casos, os médiums, eles têm, né, algum filtro, passam ainda pela consciência deles, né, pela mente deles, para chegar à mensagem, né? É extremamente raro ter uma mediunidade que seja totalmente mecânica, né? E que, acho que como a explicação do próprio Raul aí no livro, é bem simples, né, e dá para a gente entender bem, ou pelo menos começar a entender, né, que também tem várias complexidades envolvidas aí, mas que é basicamente a diferença entre
esses fenômenos, se são que levam em conta participação de outros espíritos, né, de outras pessoas, né, desencarnadas, ou não. Porque aí, se tem a comunicação, a participação de desencarnados, é mediunidade. Se não, é animismo, né? Só isso. Ou seja, são as nossas próprias energias, né? E também levando em conta todo o arcabouço, né? Todo aquele reservatório da nossa mente de outras reencarnações. A gente tem toda uma biblioteca, né? Um conjunto imenso de arquivos de outras existências que a gente teve, né? Que a gente pode ter vivido como homem, como mulher, né? Como professor, como médico, e que aí essa personalidade de outras reencarnações pode surgir em determinado momento, e aí a pessoa se expressa a partir dessa personalidade, né? Desses conhecimentos, dessa constituição que ela tinha em outras existências, né? Em outro momento. E isso seria animismo, né? Agora, quando é outro espírito realmente... O que você está falando é que veio do próprio espírito, do mesmo espírito. Você concorda? Então, o que você falou, que podem ser lembranças, reminiscências, né, de outras vidas, mas é do mesmo espírito, é isso que a gente está falando. Eu costumo fazer essa diferença assim, o que é animismo, o que é mediunidade, com essa divisão, sabe? Porque, assim, algumas coisas que são anímicas também são mediúnicas. Isso é estranho, mas é o que eu quero falar, por exemplo, para vocês. A telepatia, ou a dupla vista. Você não tem interferência de outro espírito para fazer isso. É anímico. Você está entendendo? Mas também é uma habilidade, é uma ação mediúnica. Entende? Então, que mais? Mas é isso aí, Lucas. Então, o que você está falando é que, você pode lembrar de coisas que você não fez nessa vida. Aí você pensar que é influência de outro espírito, mas são coisas que aconteceram com você em outras vidas. Então, se é de outro espírito que veio de fora, né? Aí é a questão da mediunidade, porque há uma comunicação aí com outro espírito. E quando é anímico, você não tem essa comunicação, entendeu? Eu faço a diferença assim, na minha cabeça. Mas conforme as aulas forem passando, esse slide é muito bom, viu, Lucas? Se você quiser, inclusive junto com a aula, deixar disponível lá, tá? Eu passo para você, tá? Para você colocar. Mas ele vem explicando, aos pouquinhos você vai fazendo esse conceito na tua cabeça, né? Você vai fazendo esse conceito do que tem essa interferência, o que não tem. E aí você vai distinguindo. Mas, só voltando àquela pergunta primeira do slide ali, realmente o que ele está falando? Que é o próprio espírito do médium que está escrevendo ali. Você está entendendo? É o próprio espírito do médium que está escrevendo, então é animismo. Ou seja, ele não teve uma informação de fora dele. Ele mesmo, agora ele pode produzir uma mensagem. Qual o problema dele produzir uma mensagem? Ele é um espírito, é evolução, né? E se está numa casa espírita, provavelmente está sob estudo do espiritismo, está fazendo, né, a parte dele, então ele pode dar uma mensagem também. E de qualquer forma, essa mensagem vai ser boa ou descartável, dependendo do conteúdo que ela vai trazer, não é? Que a gente tem estudado bastante sobre isso. A questão de passar pelo crivo do nosso racional, se essa mensagem é uma mensagem aceitável, qualquer um pode fazer, né? Qualquer um pode fazer uma boa mensagem. Tá certo? Esse ponto é bem interessante, né? Que você colocou que realmente pode ser uma mensagem que a própria pessoa que escreveu, né? Inconscientemente ou não, que não necessariamente vem na comunicação mediúnica, né? Mas, como você falou, o que importa realmente é se aquilo é útil, né? Se essa mensagem convida para o bem, né? Sempre em torno dos ensinamentos de Jesus. Esse é o crivo, né? Que tem que passar. A gente tem que ter esse bom senso. E é justamente o que fala também Allan Kardec, quando ele pergunta no Livro dos Espíritos se havia alguma maneira da gente diferenciar os pensamentos que são nossos das influências espirituais. E aí os espíritos falam que muitas vezes não tem utilidade nenhuma a gente fazer essa diferenciação do que é nosso
e do que é espiritual. O que é essencial, que a gente precisa fazer, é verificar se aquilo é bom, se aquilo é útil, né? Se vai gerar consequências negativas ou positivas, né? Justamente o ponto que você tocou, né? Que está lá também no Livro dos Espíritos. E também outro ponto está no texto que o animismo, ele não retira a autenticidade do fenômeno mediúnico, de forma nenhuma, né? Não é porque há casos em que a gente não consegue provar o que é animismo, o que é mediunismo, que a mediunidade não existe, que a comunicação não existe. Porque também há vários casos em que foi comprovado que houve realmente comunicação de outros espíritos, né? Que não havia como um médium conhecer aqueles fatos se não tivesse um espírito falando para ele, né? Como do próprio Chico Xavier, em que ele falava sobre as situações em como ocorreu a morte, né, o desencarne de alguma pessoa que ele nunca conheceu na vida, né, pessoa de outro país, e que depois foi comprovado, tiraram a certidão de óbito e era aquilo mesmo que ele tinha falado, né? Em línguas, né, que ele nunca tinha estudado, nunca tinha tido contato, e que ele escrevia na língua, em iugoslavo, por exemplo, né? Aquilo provavelmente era mediúnico, apesar de a gente não poder atestar ali como um fato, né, que não era animismo. Mas aí depende do nosso bom senso, né, que é muito mais provável que isso seja uma comunicação, assim como a gente está conversando agora, existe uma conversa entre a gente e quem está fora do corpo físico, né? Lucas, eu me lembro quando eu li Paulo e Estevão pela primeira vez, e aí começou a leitura, assim, eu falei, gente, esse homem não pode ter só até a quarta série, porque eu era uma pessoa que ainda não entendia que era o fenômeno Chico Xavier, né? Então, eu falei assim, ele não pode ter só até a quarta série. E depois, quando você pega também aquelas poesias além túmulo, né? Né, você fica boba de ver como é que você observa ali uma assinatura, não é? Que não era do Chico, ele como pessoa. Apesar de que eu acho que ao escrever, ele recebeu todo aquele ensinamento dos espíritos. Ele não pode ser um espírito, né, completamente assim, mesmo ele, pela própria missão dele, ele já veio preparado para muita coisa, né? Não precisou nem frequentar as escolas, nem nada disso. Mas é isso, vamos começar por aí. Hoje, esse assunto é um assunto bem complicadinho, né? Mas aos poucos a gente vai tentando solucionar e fazer alguns conceitos na nossa cabeça, tá? Apesar de que, principalmente no Espiritismo, muitos conceitos não estão fechados, porque muita coisa vai ser complementada ainda para a gente, né? Que a gente está vendo uma parte só. Mas já temos muita coisa ao alcance da nossa cabeça, do nosso espírito, né? Dessa nossa compreensão, tá bom? E vamos agradecer a Deus que a gente consegue alcançar até aí, tá bom? Então, Lucas, quer fazer a prece para encerrarmos? Pode ser, fácil. Possamos agora, né, agradecer principalmente pela oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus, esclarecido, revivido em sua pureza, que possamos compreender bem esses ensinamentos de amor, de progresso, de justiça divina, implementar em situações práticas no dia a dia, para que tenhamos uma vida mais saudável, mais alegre, com mais bem-estar, cumprindo bem nossos deveres em todos os campos. Agradecemos aos amigos espirituais, aos trabalhadores do Gamaliel e aqueles que nos protegem, que nos guiam, aqueles presentes aqui nesse momento, que possamos aproveitar bem todo o seu carinho, sua dedicação para o nosso aprimoramento, para que possamos continuar servindo com Jesus, em nome de Jesus, em nome do amor aos semelhantes. Pedimos
a todas as famílias que frequentam Gamaliel, que de alguma forma estão ligadas ao nosso pequeno centro, cheio de amor e de ternura. Que assim seja. Pode parar a gravação.